Talvez você se questione: o que grandes milagres do passado realmente têm a ver comigo? Até porque eu já vivi muitas experiências na minha vida, mas nunca vivi uma experiência transcendental. Talvez você se pergunte: nunca pude ver a Deus. Não é mesmo? Talvez essa seja uma grande dúvida que te cerca. E olha, já vi Deus falando no tempo antigo, falando no tempo novo. Mas e aí? E quando se trata de mim? Já ouvi tanta gente, inclusive, falando que Deus até com elas fala. Mas e por que comigo não? Por que essas coisas elas nunca acontecem comigo? Para começar aqui hoje, eu já quero te desejar muito boas-vindas, visionário, para a gente poder falar de um tema extremamente importante. Vamos falar um pouquinho sobre experiências com Deus. E hoje eu quero começar já, inclusive, com um verso bíblico da Torá, da Bíblia, onde a gente vai poder, inclusive, extrair dali uma das lições mais importantes que eu, inclusive, já tive na minha vida. Esse é um vídeo que, inclusive, é um especial dos meus 10 anos em que eu recuperei um pouquinho na minha visão. Depois de pelo menos 6 anos sem ver absolutamente nada, eu consegui recuperar a visão. Mas a pergunta que não quer calar é: o que isso tem a ver comigo, Mateus? A resposta a gente vai começar a tratar um pouquinho ao longo desse vídeo completo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre fé, sobre esperança e a gente também vai falar um pouquinho sobre a experiência com Deus. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes para todo ser humano. E se esse vídeo faz sentido para você, eu quero te convidar a ficar até o final, porque eu quero poder revelar para você uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida, que é o que uma experiência com Deus realmente pode mudar na sua vida. Porque na minha vida houve uma mudança sem precedentes. Então vamos conversar sobre isso. E agora? O versículo bíblico que eu quero trazer para você é um versículo maravilhoso. Jó, capítulo 42, versículo 5. Ele diz uma das lições que eu trouxe para a minha vida. Jó, depois de ter passado por tantas tribulações, ter perdido absolutamente tudo, os seus bens, os seus filhos, o seu gado, exceto a sua esposa. Perdeu inclusive a sua saúde, teve alguns amigos nesse momento em que ele passou por tudo isso. E logicamente que eles traziam muitos questionamentos. Por que Jó teria perdido tanta coisa? Por que Jó, na verdade, sendo um homem tão justo como dizia ele, poderia ter passado por algo tão estrondoroso e tão escandaloso na sua vida? Ora, pois, Jó ele passa por tudo isso para que no final de todo o capítulo, de todo o seu livro, ele possa conseguir aprender uma lição. E uma única lição, que está inclusive discriminada no último capítulo, versículo 5, 42, capítulo 42, versículo 5, como eu disse anteriormente, que diz o seguinte: com os meus ouvidos eu ouvi falar de Deus, porém agora os meus olhos te contemplam. Antes, com os meus ouvidos, eu ouvia falar de Deus, mas agora os meus próprios olhos te contemplam. O que a gente tem na experiência de Jó que faz sentido para a sua vida? Jó, na verdade, era um homem justo. Isso é quem diz a própria palavra. Jó era um homem que em tudo tinha um caminho irrepreensível. Mas por que Jó precisou passar por tanta coisa? E esse é o versículo que realmente revela, para que Jó pudesse ter uma experiência realmente particular com Deus. Talvez você não saiba, mas existe dentro da teologia clássica, até mesmo dentro dos conceitos mais profundos e milenares, de religiões como o judaísmo, por exemplo, a qual inclusive eu adoro estudar, que diz o seguinte: existem duas formas de Deus se revelar ao ser humano. A primeira forma, todos os seres humanos têm acesso. Inclusive, até é estranho que um ser humano ele não chegue à conclusão óbvia de que existe por detrás de toda a criação e de toda a história da humanidade um Deus que está governando a todas as coisas que existem no mundo. Logicamente que alguns dialogam, mas como isso pode ter correlação com o livre-arbítrio? Mas esse não é o tema do vídeo de hoje. O ponto é o seguinte: Deus ele se revela a todos os seres humanos de forma geral. Uma revelação a todos, igual, idêntica. Mas também Deus ele pode se revelar de uma segunda forma, de uma forma particular, específica, única, para que essa pessoa realmente possa ter ali uma experiência transcendental com o próprio Deus. Todos os seres humanos poderão passar por essa experiência transcendental, essa experiência única, essa experiência divina de conhecer a Deus de forma única, de forma particular. Esse é o desejável. Isso é o que esperamos. Mas, claramente, se isso acontecer na sua vida, eu espero que isso possa trazer dois resultados.
possíveis. E esses são os melhores resultados possíveis. E isso eu vou falar já já. Mas o fato é, existem duas formas de Deus se revelar a você. De uma forma geral e de uma forma específica. De uma forma geral, ver que o sol ele se estendeu para todos, ver, por exemplo, a história do povo que Deus escolheu, abrindo o Mar Vermelho, trazendo comida, inclusive a história de toda a criação sendo desenrolada e até mesmo vendo pessoas a nosso derredor sendo alcançadas pela grande providência do Eterno. Enquanto, em contrapartida, algumas pessoas elas acabam tendo, inclusive, uma coisa que nós chamamos de intimidade com o próprio Deus, porque Deus parece ter se revelado de uma forma íntima, única, particular. Talvez você se questione, por que eu ainda não passei por isso? E como que nós podemos verificar isso na vida de alguém? Por que isso é tão relevante, tão importante na vida de uma pessoa? E eu vou te dizer agora, porque Deus ele tem o desejo e tem a vontade de que todos os seres humanos possam se aproximar a Ele. Deus tem uma vontade real de que todos os seres humanos eles possam realmente ter uma experiência única com Ele. Porque Deus ele ama a sua criação. Ele ama o ser humano, ele ama cada uma das pessoas de uma forma particular. E Deus ele não colocou ninguém aqui nesse mundo em vão. E ele tem interesse, tem anseio de que todos nós, de forma individual e não apenas coletiva e geral, possamos nos aproxegar a ele, sentirmos a ele, vivemos uma experiência única com ele. Isso é uma das coisas mais belas que pode existir. E aqui eu quero trazer para você uma frase importantíssima. Você não veio nesse mundo à toa. Você não é um ser material querendo almejar uma experiência transcendental. Não, muito pelo contrário. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência material. Deus não te fez para ser mitão, para ficar no meio do mato, para ficar inclusive se isolando desse mundo, não, muito pelo contrário. Ele te fez para que você pudesse utilizar de toda essa criação para poder se levar a Ele. E é justamente por isso que às vezes no momento em que você acredita que está acontecendo as piores situações da sua vida, na verdade elas estão vindo para que você possa se interagir com essa grande materialidade, com esse mundo da vida, para que você possa enxergar a Deus de forma particular, porque Deus ele revela a sua fidelidade em todas as coisas, mas nós muitas das vezes só conseguimos enxergar essa fidelidade até mesmo nos momentos de dificuldade, quando esses momentos de dificuldade surgem, é que realmente a revelação transcendental e eterna vem. Muitas das vezes nós só vamos experimentar a fidelidade de Deus e reconheceremos ela nos momentos de dificuldade. Nós, seres humanos, porque nós temos uma dificuldade de enxergar nas coisas comuns a beleza desse mundo. É inclusive a instrução que nós possamos olhar até nas microscópicas coisas e mais comuns do cotidiano a presença de Deus. Mas muitas das vezes nós relegamos elas, na verdade, somente para os momentos de transcendência ou até mesmo nos momentos de milagres. E olha só, o que seria então um milagre? O milagre é uma ação inusual de Deus. Tudo provém de Deus. O ar que respiramos, o sol que vem para nos esquentar, tudo isso provém dele. Mas, milagre, sim, nós devemos reconhecer os milagres até nas coisas cotidianas, que são coisas que não aconteceriam se não fosse por meio dele, mas o milagre é uma ação inusual de Deus. Algo que você não vê todo dia acontecendo. E os milagres, eles vêm para que a nossa fé possa ser fortificada. E algumas pessoas vão vivenciar milagres de forma individual. Outras pessoas vão vivenciar milagres de forma coletiva. Mas eu quero te falar uma coisa importante. Sabe realmente o que o milagre ele tem de diferente de qualquer outra experiência inusual? Sim, porque a gente tem muita coisa inusual acontecendo todo dia. Às vezes é um metrô que a gente perde e do nada a gente vê que isso era uma coisa fantástica acontecendo ali na nossa vida para nos trazer um livramento. Às vezes a gente olha, por exemplo, uma cura simples acontecendo ali na nossa vida e a gente fala, nossa, que milagre isso tem acontecido. Até mesmo às vezes o salário ter vindo ali com um aumentinho, né? No final do ano. Opa, que milagre! Ou alguém chega aqui sim do nada da sua casa e fala, opa, que milagre você por aqui. A gente banalizou o milagre. A gente acha que milagre é qualquer coisa que está acontecendo, mas não, opa, vamos lá. O que o milagre tem de tão diferente de uma ação psicológica?
Porque a gente pretende que o milagre seja uma ação inusual de Deus. E a gente sabe que tem pessoas que experienciam coisas transcendentais também. Que elas sentem cheiro, que elas sentem gosto, que elas sentem calor, que elas sentem emoção. E muita gente diz que vive isso. Mas qual é a diferença de um milagre, que é uma experiência espiritual, para, por exemplo, uma experiência que é psicológica? Que a pessoa sente, que a pessoa vive, que a pessoa ela toca, como todos esses outros. O milagre e a experiência psicológica, eles batem de igual para igual esses pontos. Em um você sente, no outro também. Em um você ouve, no outro também. Em um você sente gosto, no outro também. Um você ouve, você... Tudo é igual. Agora, sabe qual é a diferença? É que quando você tem uma experiência espiritual na sua vida, a sua vida necessariamente ela tem que ser transformada. Algo tem que mudar dentro de você, na sua essência, na sua característica. Muitas pessoas elas vão ouvir vozes, sentir cheiros, uma experiência psicológica, mas nada vai mudar na vida dela. Já uma experiência espiritual, quando o milagre acontece na vida de alguém por meio de uma ação espiritual de Deus, uma ação transcendente, algo necessariamente tem que mudar na característica daquele indivíduo. Se vai demorar 1, 2, 3 anos para isso acontecer, não importa, mas algo precisa mudar. Se você passa por uma experiência espiritual e você não tem uma mudança de vida, de nada adiantou ter passado por aquela experiência espiritual, ou talvez, na verdade, sejam sintomas de que aquilo nada mais é do que uma experiência psicológica. Agora, nós conhecemos de fato as ações espirituais pelo fruto. De novo, se ela trouxe uma mudança de vida, ela realmente é uma experiência espiritual. Eu quero compartilhar uma com vocês agora. Eu, quando tinha meus 6 para 7 anos de idade, fui acometido por uma doença nervosa. Essa doença, ela acabou trazendo para mim uma cegueira, que aconteceu quase que do dia para a noite. Em menos de 9 meses, a gente foi reparando que eu estava perdendo a minha visão, e quando foi reparado realmente que minha visão estava sendo diminuída, eu fiquei cego, não demorou mais do que 9 meses. Meu pai foi quem reparou, inclusive, eu pegando os livros que eu adorava ler, os cadernos que eu usava todos para rabiscar, a TV que eu adorava assistir com todo mundo, eu comecei a chegar cada vez mais perto, até que meu pai percebeu, algo está errado. Algo está errado. Quando eu falo meu pai, eu estou referenciando ao meu avô, que foi quem, pela graça do Eterno, pôde cuidar de mim junto com a minha avó. Vô Daniel, meu pai, vó Rose, a quem tenho também como mãe. Que Deus a tenha como uma abençoada memória. Rosimeire de abençoada memória. Essas foram as 2 pessoas que acompanharam muito de perto a perda da minha visão. E foi muito rápido até que eu ficasse totalmente cego. E o ponto é, quando a gente chegou no hospital, depois de 3 meses, com aquela demora, infelizmente, de agendar, a médica já falou, olha, não sei o que aconteceu, mas eu sei que o que perdeu já não tem mais como recuperar. Isso eu tinha meus 7 para 8 anos de idade. E quando isso acontece, de repente muita coisa passa pela cabeça. Seja minha, seja dos meus familiares, seja de quem foi acompanhando perto a perto. Pouco a pouco toda essa situação. O que está acontecendo? O fato é que a minha avó, mãe Rose, ela desesperadamente quis achar a solução possível naquele cenário. Eu fui em todos os hospitais que você puder imaginar de São Paulo para descobrir o que estava fazendo de fato eu perder a minha visão. E olha que eu fui em muitos médicos, todos eles diziam a mesma coisa. Olha, a gente ainda não tem um diagnóstico fechado, mas a realidade é que seu filho ficou cego e a probabilidade dele voltar a enxergar é quase que 0. Impossível. Isso talvez não aconteça tão cedo. E se acontecer, te garanto, é porque foi um milagre mesmo. Pensa só com 8 anos de idade. De repente, um dia você está
enxergando alguma coisa, e no dia seguinte você já não poder ver mais nada. E quando o diagnóstico ele veio, e eu já estava cego quando isso aconteceu, a notícia do médico ela não foi das mais belas, não. Foi conversando na frente da minha mãe, e eu estava ali junto com ela na mesma sala, ele mesmo dizendo, olha, é possível que seja uma neuropatia óptica de Leber, e eu vou tentar explicar para a senhora, ele dizendo para minha mãe, Rose. Como que isso acontece? É como se fosse uma TV que estava na tomada. E aí você liga e liga. Só que de repente alguém tirou da tomada. E aí você tenta ligar com o controle e não liga de jeito nenhum. Infelizmente, eu tenho que te falar a realidade. Os nervos do seu filho, as fibras dele, do nervo óptico dele já era. Estão sendo comida a cada tempo que passa. A escavação fica maior, infelizmente a função do nervo vai diminuindo e ele acaba perdendo a visão. Infelizmente, ele já chegou num ponto onde ele está com uma cegueira total. Ele não volta a enxergar mais. Houve outros médicos que vieram, inclusive, com sentenças um pouco mais terminativas. Eu lembro até hoje que teve uma médica em específico que ela falou, o Natal tá chegando, então você pede pro Papai Noel que ele te dê um cão-guia, porque você vai precisar de um cão-guia pro resto da sua vida. Eu lembro também até de outro que, quando até eu perguntava sobre profissão para ele, o que eu podia fazer, ele chegou a perguntar, você pretende casar? Pensa um pouquinho. O ideal é que você não case. Mas se você for casar, lembra que você vai ter que casar entrando na igreja com uma bengala. Isso eu tinha 9 anos de idade. Eu lembro até hoje também entrando em casa, depois de isso espalhar para algumas pessoas da família. E é interessante, né? Porque muitas das vezes a família, a parentela, a gente acredita que ela vai trazer as palavras de fé e de esperança. Mas foi no momento quando a minha avó, mãe Rose, estava contando para alguns membros da família que de repente eu escuto, poxa, ainda tem perigo de passar para frente? É uma doença genética? A gente vai ter mais um cego na família, espero que não venha para que essa falta de graça não aconteça com a gente. Eu lembro que daquele dia eu ouvi aquilo. E eu juro para você que quase sempre eu ainda não tinha processado as informações, então eu não chorava. Mas naquele dia, quando eu senti que eu estava, não só eu, mas até mesmo uma futura geração que poderia vir de mim, um filho meu, que poderia vir de mim, não seria bem aceito por pessoas que eram da minha família, porque iam ficar cego também, aquilo cortou o coração. E não era só o meu coração que cortava. Eu lembro até hoje que quando os médicos falavam coisas como essa para minha mãe Rose, infelizmente as lágrimas caíam e a voz dela começava a ficar rouca. E eu, quando percebia, eu passava a mão no olho dela, porque eu perguntava, mãe, você tá chorando? Ela falava, não, não tô chorando. E a voz ficando rouca, 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 e eu passava a mão no rosto dela. E de repente uma coisa sempre foi muito clara para mim. Ela dizia o seguinte, esse é algo que via sempre no meu coração. Mãe, fica em paz. Se Deus quiser me curar, Ele pode me curar. E se Ele me curar, eu vou ficar muito feliz e eu vou continuar louvando a Ele. Mas se Ele não me curar, ainda assim, eu vou louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus. Teve um momento também, eu lembro até hoje, meu pai ele tinha comprado um Santana 1991. Isso já era 2007, 2008, 2009, mas algo mais ou menos assim. Não lembro com precisão essa data. Mas ele até falava, se for preciso vender para a gente arranjar uma solução, a gente vende. Mas um dia desses ele estava perto desse Santana e eu ficava próximo dele e um dia eu fiz uma pergunta, pai, por que Deus, talvez ele tivesse me colocado nessa situação? E ele disse com muita sabedoria. Existem certas coisas na vida que a gente não entende com facilidade. Talvez passe muito tempo para que a gente possa realmente vir a compreender. Mas uma coisa é fato. Os mais belos hinos e poesias
eles foram escritos em momentos de tribulação, em momentos de caos. Escuta isso de novo. Os mais belos hinos e poesias, eles são escritos em momentos de tribulação e de caos. Isso é o que meu pai me disse naquele momento, isso ficou martelando no meu coração. E até hoje é uma das coisas que sempre vem à minha cabeça quando eu estou em momentos difíceis. Ei, Deus, Ele é capaz de fazer com que a bela poesia possa sair do meio de lugares que você não espera. A beleza, muitas das vezes, ela vai ser enxergada em momentos em que você, que está naquela situação, imerso em desespero, não vai ser capaz de enxergar. Mas todas essas coisas, elas são preparativos para que você possa viver realmente aquilo que é a tua missão, o teu propósito de vida. Elas te preparam para ser realmente um trampolim para que você possa alcançar a sua missão, alcançar realmente qual é que é a tua missão, o teu propósito aqui nessa terra, porque não é por acaso. Deus, ele escreve certos por linha torta? Não. Deus, ele no caos compõe as melhores músicas, porque nós não somos capazes, por conta da nossa pequena compreensão, de ouvir toda a bela melodia que Deus faz. Essa lição ficou bem gravada no meu coração, embora o diagnóstico ele não mudasse. O diagnóstico ele continuou o mesmo. E quantas vezes na sua vida talvez você sente que as coisas são terminativas? Porque o médico ele continuava dizendo, o seu filho ele já está cego. E ele vai continuar cego para o resto da vida dele. E se essa condição continuar? A resposta no meu coração era clara. Ainda assim, a vida não para. Ainda assim, há muito para se explorar. Há uma música sendo composta. E eu preciso fazer a minha parte para que ela continue sendo tocada. E a sua vida? Você continua fazendo a sua parte? Mesmo que a situação seja difícil, para que a música não pare? Para que ela continue sendo viva, viva, viva? Ou, infelizmente, você tem deixado que a música pare no meio dessa situação como um todo? Porque a sabedoria, ela consiste em permitir ser instrumento para trazer uma bela música e esperança mesmo nos momentos de maiores caos. Mesmo nos momentos de maiores tribulações, a sua vida precisa ser um instrumento que traz beleza, esperança para o mundo, porque isso sim é fé. Fé não é sobre esperar que tudo vai dar certo. Fé, na verdade, é olhar para frente, não ter esperança de que as coisas vão melhorar, mas saber que elas vão melhorar e por isso, você continua caminhando, porque sabe que lá na frente existe alguém te esperando para te trazer a solução, mesmo que ela não seja visível. Fé é sobre quando você planta, você não sabe quando vai trazer o fruto, você não sabe quando vai germinar, mas você continua cuidando e cuidando e cuidando até que um dia aquela planta cresça. E talvez os frutos você não colha, mas outra pessoa vai colher. Isso é fé. Alguém comerá dos frutos que o teu trabalho hoje estão semeando. Alguém comerá do fruto do seu trabalho. E talvez essa seja a sua grande missão. E se fosse isso, estaria suficiente. Daieno, como é dito no hebraico. Mas, depois de 6 anos, já quase acostumado com a cegueira, a gente já vê a luz do dia há 6 anos, já alfabetizado no braille, já andando com bengala, já sendo guiado para cima e para baixo, e tendo uma sentença quase que terminativa. Um dia eu senti uma dor enorme no meu olho. E esse dia foi um dia interessante, porque eu estava na escola, senti essa dor, e de repente já chamaram meus pais, porque raramente eu sentia dor nos olhos. E a gente foi para o hospital de Taipas. E lá eu fui atendido na emergência, e o médico chegou, examinou, pingou alguns colírios, e a dor, graças a Deus, tinha passado. E no final, meu pai, ele chegou e soltou assim no meu ouvido: Mateus, aqui, vai que é Deus ligando os eletrodos. E sabe por que meu pai disse isso? Porque ele lembrou
que no início daquele ano de 2015, eu disse assim para ele: pai, esse ano eu vou voltar a enxergar. Com meus 13 para 14 anos, eu cheguei e disse isso para meu pai: pai, no final desse ano eu vou voltar a enxergar. Até o final dele eu volto a enxergar. Falei isso como um ato de fé mesmo. E meu pai naquela hora creu, e tanto é que é por isso que ele brincou falando: Mateus, vai que é Deus ligando os eletrodos. Lembrando, a sentença era outra. E olha que coisa interessante. A minha mãe, ela ouviu eu falando isso, porque eu contei isso pro meu pai um dia no quarto, ela ouviu isso de longe, e um dia eu tô chegando em casa, e eu tô ouvindo ela no telefone falando: ai meu Deus do céu, mas e se Deus não fizer o Mateus voltar a enxergar, aí ele vai desistir da fé, aí ele vai esquecer de Deus, aí ele vai ficar frustrado. Já era para ele ter acostumado com essa condição. Sim, eu sei que Deus pode fazer, mas olha só, eu já chorei demais, chorei tanto, e agora o Mateus está com essa história que ele vai voltar a enxergar. Tanto é que nesse mesmo dia em que eu senti a dor no olho, a primeira coisa que ela fez foi perguntar para o médico: e aí, tem chance? Eu lembro que quando eu ouvi isso saindo da boca da minha mãe, lá atrás, bem no começo desse ano, eu disse uma coisa importante para ela. Eu disse: mãe, lembra do que eu sempre te disse e que foi ensinado pela senhora a mim? Se Deus me fizer voltar a enxergar, eu continuarei louvando a Ele. Mas se Ele não me permitir voltar a enxergar, ainda assim eu vou continuar louvando a Ele. Tanto é que quando ela faz essa pergunta para o médico traz uma resposta para ela. Ele não volta a enxergar. Mas vocês parecem ser pessoas de muita fé. Orem. Quem sabe Deus pode fazer um milagre. E naquele ano a gente foi obrigado a orar por muitos milagres. O meu pai, meu avô, pastor de uma congregação, ele acabou tendo um sério problema de aneurisma cerebral. E ele quase faleceu naquele ano. O prognóstico dele era esse. E a gente, como um corpo inteiro, como uma igreja inteira, a gente ficou preocupado com a situação. E a gente sabia que com esse tipo de diagnóstico, a única coisa que a gente podia fazer era pedir para que Deus tivesse misericórdia e fizesse o melhor, trazesse um milagre, fizesse a vontade dele. E Deus trouxe. Meu pai, ele estava com essa aneurisma cerebral e de repente o diagnóstico foi outro. Não, a aneurisma sumiu, mas os outros sumiu. E a gente fica muito feliz até hoje por conta desse milagre. E foi nesse contexto em que a gente estava orando pelo meu pai que a gente começou também a fazer orações constantes para que a vida dele pudesse ser guardada. E meu pai, como pastor, ele queria orar em montes. E eu, como filho dele, sempre ia junto com ele. Eu lembro que teve um dia, foi no dia 29 de maio de 2015, como esse nós estamos vivendo hoje, que eu fiz uma oração a Deus depois da gente ter subido ao monte. Essa oração foi a Deus. E eu lembro que a gente subiu naquele monte e aquele dia tinha sido um pouco diferente porque eu estava bem triste. E a minha oração, ela foi uma oração rápida, simples, curta. Meu pai me deixou num cantinho, quieto, isolado. E eu comecei a orar a Deus. Eu orei. E disse: faz muito tempo que eu te sirvo. Fui criado como alguém que serve ao Senhor. Mas eu acredito que eu nunca falei dessa forma com o Senhor. Deus, eu quero te fazer um pedido, e é só um pedido. Eu quero te pedir que já não seja mais eu, Mateus, mas que seja o Senhor. Que não seja mais as coisas para a minha honra, para a minha glória, mas que tudo que acontecer na minha vida seja para a sua honra e para a sua glória. Que eu seja apenas uma caneta nas tuas mãos e o Senhor quem compõe a canção. Que eu seja o pincel e tu o artista. Que eu seja apenas o barro e tu, Senhor, aquele quem faz a obra, o oleiro. Eterno, que seja eu apenas uma flor no seu jardim e que o Senhor possa cuidar de mim. Que seja tudo para que o teu nome seja glorificado. Eterno, o meu pedido é esse. Que já não seja mais eu, mas que seja tu, Deus, em minha vida.
que seja feita a sua vontade. Amém. Essa foi a única oração que eu fiz naquele dia. Só que quando eu disse amém, eu senti algo diferente. Como se fosse algo tocando nesse ombro aqui. Uma mão. E era justamente a mesma forma que o meu pai batia para falar que a oração tinha acabado. Para poder levantar e todo mundo ir embora, né, ali. Eu senti 3 toquinhos aqui no ombro e eu levantei. De repente eu estava sentindo algo diferente. Meu pai, como pastor, ele disse que nós recebemos visão, né? E eu comecei a receber uma visão. De repente eu via homens em pé, outros ajoelhados, via ali, claro, todos como um vulto, ainda estava tudo muito escuro naquele lugar, parecia ter árvores, parecia ter folhas no chão, gravetos, e eu estava ali, de pé naquilo, via, né, os meus próprios pés, coisa que não acontecia há muito tempo, e eu, de repente, disse, eu estou tendo uma visão de Deus, como meu pai costuma sempre pregar que nós temos. Essa foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Só que, pasme, aquela visão não passava, de jeito nenhum. E até que teve um momento que eu, movido de até um certo entusiasmo, de felicidade, mas ao mesmo tempo de curiosidade, eu decidi chamar o meu pai. E eu disse, pai! E tinha um senhor perto de mim. E ele virou na minha direção, veio, disse o que foi. Eu não sei, e essa foi minha resposta para ele, o que está acontecendo, mas parece que eu estou vendo uma visão de Deus. Ele disse, Mateus, ainda falta tanto tempo de oração, deixa eu lá voltar a orar, pede para Deus te revelar, se for realmente uma visão de Deus, ele vai te falar. Aí eu falei, tá bom. E aí eu continuei ali, pensando, orando, falando com Deus, e aí claro que aquela visão não passou. E até que eu chamei ele pela segunda vez. Quando eu chamei ele pela segunda vez, ele até veio na minha direção. Mas ele pegou alguma coisa na mão e ele acendeu uma lanterna na minha direção. Imagine você, por um segundo, está 6 anos sem ver nada. De repente você acha que está tendo uma visão de Deus. De repente você escuta um estralo. E vem uma luz enorme na sua direção. Foi isso que aconteceu naquele momento comigo. E a primeira coisa que aconteceu, logicamente, foi eu colocar a mão na frente do rosto. Porque eu não estava aguentando aquela luz e de repente ele reparou que eu tinha voltado a enxergar. Que eu estava vendo alguma coisa, ele não sabia quanto, mas a primeira reação dele foi pegar e me abraçar porque ele reparou que eu tinha voltado a ver. Depois de 6 anos, 6 longos anos, depois de não ter visto absolutamente mais nada, a primeira reação que eu tive a ver a luz foi colocar a mão na frente do meu rosto, porque eu não estava aguentando ver a luz. Aquilo trouxe uma alegria imensa naquele lugar. Minha mãe Marta veio rápido, correndo para me abraçar, minha mãe biológica, com quem eu tenho muito carinho, amor, afeto. Aí depois veio meu pai, continuou me abraçando, meu avô, meu pastor. Aí depois chegou a mãe Rose, minha avó, que cuidou e me criou. E também veio e descobriu, perguntando o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, como que estava o Mateus. E eles falam, ele está vendo. Vocês não conseguem imaginar a alegria que transbordou no coração dela, até mesmo para o meu. Talvez eu nunca tenha compartilhado isso com ninguém. Mas foi essa alegria contagiante que saiu dela. Que realmente pôde mostrar para mim o quanto que esse milagre, ele não foi só meu. Ele não foi só meu. Mas ele acabou, inclusive, inundando o coração dela, que foi, sobretudo, quem mais orou para que Deus pudesse fazer isso. Mesmo que as adversidades, a realidade mostrasse outra coisa. Aquela felicidade, ela inundou os nossos corações de uma forma extraordinária. Mateus, você só está falando de si mesmo. Não. Sabe por quê? Porque depois disso,
nada pode ser da mesma forma. Mesmo que eu não tenha recuperado 100% da minha visão e hoje tenha apenas entre 20% a 30%, a depender de como que está o dia, isso transformou a minha vida. Até porque sabe qual foi a primeira atitude da minha mãe Rose? 2 dias depois que eu voltei a enxergar, foi me levar no hospital. Que aquele mesmo médico tinha falado que eu casaria com um cão-guia, lembra? Que eu teria que entrar na igreja com uma bengala, que eu teria que pedir para o Papai Noel um cachorrinho para me guiar pro resto da vida. Lembra? Ela me levou. E eles começaram a me examinar de todas as formas. E examinar daqui, examinar de lá, joga o olho a luz no fundo do olho e pergunta onde está virando as coisas. E aqui até falo para vocês, né? Depois de voltar a enxergar, depois de 6 anos sem ver, você fica desorientado. Fazia tempo que eu não via a minha face, meu rosto, fazia tempo que eu não conseguia subir uma escada olhando, então ficou dias assim, eu ainda tendo que aprender a enxergar. Até hoje eu estou aprendendo a enxergar. E aí o médico perguntando como que foi que aconteceu e pedia para explicar de novo e mais uma vez. E minha mãe explicava e eu explicava e ele pedia para explicar de novo e explicava mais uma vez. Até que ele disse, deixa eu explicar para a senhora e para você, Mateus, o que aconteceu. Lembra que eu explicava para você da televisãozinha que tinha lá a tomada e do nada ela foi cortada e aí tentava ligar com o controle, apertava e não ligava? Pois é. Isso significa que o seu nervo óptico ele não tinha nenhum tipo de atividade, porque ele era morto, escavado, pálido. As condições físicas, elas não permitem que você enxergasse. Lembra disso? A gente lembra. Pois é. Quando eu olho agora para o fundo do seu olho, as condições permanecem as mesmas. O seu nervo ele é escavado, ele é pálido, ele não tem possibilidade de gerar qualquer tipo de visão. A escavação é muito grande. Mas e aí? Quando eu te pergunto se você está vendo luz, você diz que você vê. Quando você diz que você está vendo alguma coisa, você diz que você vê. É como se você tivesse clicado no controle e de repente, mesmo estando fora da tomada, a sua visão ela tivesse voltado a funcionar, tivesse achado uma fonte de energia única e a TV está funcionando. Fazem 40 anos que eu sou médico. E até hoje eu não vi isso acontecer. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Mas lembra o que eu te disse lá no começo? Deus ele quer se revelar de forma única com cada uma das pessoas. E foi dessa forma que ele se revelou na minha vida. Mas isso não poderia ter parado só em mim. Depois que eu passei pela cegueira durante 6 anos, eu pude recuperar de 20% a 30% da minha visão. Depois de ter passado por tudo isso e muito mais coisas, uma coisa veio forte no meu coração que faz parte da minha missão de vida, que é poder instigar outras pessoas a buscarem esperança, a buscarem enxergar, justamente muito além do que os olhos podem ver. Porque depois de 6 anos sem poder ver luz, depois de 6 anos sem poder ver nada, e sabendo que poderia eu continuar sem ver nada no restante da minha vida, uma coisa eu aprendi, é que os olhos que nós temos, a visão que nos é dada, infelizmente ela é limitada. E muitas das vezes as coisas mais importantes da nossa vida estão muito além do que os olhos podem ver. E a pergunta que eu te faço agora, depois de te contar toda essa história, é: muito além do que os olhos podem ver, o que existe? O que há muito além da sua vã compreensão? O que as experiências que você passa na sua vida realmente te mostram que tem para além? O que eu quero te instigar hoje é que isso foi capaz de transformar a minha vida e eu sei que isso não para em mim. Eu entendo que hoje a minha missão de vida é poder instigar a muitos outros jovens como eu, a poder entender que muito além do que os olhos podem ver, existe algo muito além. E esse algo muito além precisa ser perseguido constantemente por nós. É sobre acreditar que esse algo que está muito além do que os olhos podem enxergar, que esse algo vale a pena de ser perseguido, ser vivido, e por isso, sabendo que nós buscaremos por esse algo que, de novo, está muito além, que nós agiremos constantemente para poder vivê-lo no aqui e no agora, para trazer a existência, para fazer a nossa parte nesse mundo da completa restauração de tudo aquilo que nós vivemos. Porque muito além do que os olhos podem ver, existem pessoas que esperam por mim e por você.
Porque muito além do que os olhos podem ver, existe uma pessoa que está aí me ouvindo agora, que talvez se esqueceu que ela tem uma missão de vida, um propósito de vida, algo que dá a ela um valor próprio inestimável. E eu quero te lembrar justamente disso. O seu valor, ele é capaz de ser muito maior quando ele é compartilhado com outras pessoas. As suas ferramentas, elas brilham mais justamente quando elas são capazes de trazer conserto a este mundo. Tudo aquilo que você tem é capaz de realmente ser muito mais importante quando você é capaz de trazer para os outros a mensagem que está guardada justamente dentro de você. E essa mensagem, essa canção, essa música que está sendo composta até mesmo nos momentos de caos, ela revela a beleza que indica quem faz tudo isso. Deus. Mas ele faz isso por intermédio da sua vida, para que a fé de muitos possa realmente ser revivida. A minha avó, Rose, de abençoada memória, faleceu no meio da pandemia. E hoje eu lembro como se fosse no dia em que ela conversou comigo dizendo: Mateus, eu acredito que eu posso ser completamente curada da Covid. Ela falava isso porque ela estava com o celular e ela pôde conversar com a gente por alguns dias. Mesmo Deus que te curou, Ele pode, se Ele quiser me curar, e eu acredito nisso. Porque Ele curou um cego. Ele pode me curar da Covid. Ela não foi curada. Mas eu sei pelos meus tios que quando eles viram ela pela última vez sendo transferida de hospital, ela tinha uma paz grande no coração dela. Porque esse meu milagre, ele foi capaz de encher o coração dela de felicidade, de alegria, de completude, de fé em Deus. Sabendo que mesmo que se ela não fosse curada, tudo aquilo que ela viveu teria sido para a honra e para a glória de Deus. E quando todos nós olhamos para a história dela, nós vemos que, de fato, se existe uma lição que eu, Mateus, aprendi com ela, e que todos aprenderam é: tudo que façamos, quer seja, inclusive, a menor das coisas na visão dos homens, que ela seja feita com o nosso melhor, porque em primeiro momento ela está sendo feita para Deus. Ela me ensinou que muito além do que os olhos podem ver, existe um Deus muito grande, no qual nós não podemos perder a fé, e que Ele escuta as nossas orações, e que Ele é fiel para governar todo esse mundo que está à nossa volta. E que Ele transforma a nossa realidade por meio dos testemunhos que vivemos. Eu não sei qual é a experiência única que você vai viver na sua vida, mas eu sei de uma coisa. Quer seja por um milagre como o que eu vivi, que é pequeno, comparado com a abertura de um grande mar, para que mais de 6 milhões de pessoas passassem, lá quando eles saíram do Egito. Talvez o seu milagre seja uma coisa até muito menor que essa. Eu não sei qual vai ser a grande virada de chave na sua vida, mas o que eu quero te falar é, independente da situação, jamais se esqueça que muito além do que os olhos podem ver, existe um Deus que confiou a você uma missão e te deu as ferramentas completas para que você pudesse trazer à existência nesse mundo as verdades eternas que apontam diretamente para Ele. Essa é a minha missão. Ser um megafone para poder anunciar que existe algo para além. E que a nossa vida, quando ela é vivida com propósitos nobres, ela é capaz de realmente alcançar magnitudes grandes e é capaz de cooperar para que esse mundo possa ser um lugar cada vez melhor. Muito além do que os olhos podem ver, existe algo muito maior. Porque antes, com os meus ouvidos, eu ouvia falar de Deus. Porém agora, os meus olhos contemplam a Ele.